Elas não são princesas nem supermulheres. E é sobre isso que o De Bem com a Vida vai falar com você hoje. São mulheres que construíram as suas vidas com protagonismo e sucesso. São empreendedoras de atitude, que acreditaram no poder de fazer diferente e que se desafiam todos os dias. E para este bate-papo, eu convidei hoje duas mulheres sensacionais. Vânia Queiroz, que é advogada e presidente da OAB Subseção Londrina, a primeira mulher a ocupar este cargo. E Célia Catucci, superintendente de novos negócios de uma das maiores construtoras do nosso país. Sejam muito bem-vindas, Célia e Vânia. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de receber esse convite e estar aqui com você. Obrigada a você. Fernanda, eu agradeço muito o seu convite. Estou também muito honrada e feliz de estar aqui. Tenho acompanhado o seu programa e estou achando maravilhoso. Que bom, que bom. Vocês são pessoas de sucesso nas suas carreiras profissionais. Ser mulher dificultou? Fernanda, dificulta. Eu não acho que dificultou e dificulta ainda, né? Eu acho que nós mulheres, eu acho que principalmente na minha geração, a gente teve um papel bem interessante. A gente veio desbravando. Então a gente veio assim de 1% de pessoas, de executivas e de pessoas que se sobressaem na posição de líderes, como também eu acho que hoje também tem uma certa dificuldade, né? Então eu acho que dificultou e dificulta o gênero ainda. Eu acho que é uma luta que a gente precisa, mas eu acho que a gente já conseguiu muito. A batalha de mostrar que nós mulheres temos força e que temos capacidade, eu acho que já vencemos. Agora tem uma capacidade de conquistar, que eu acho que esse é o próximo passo dessa geração que está chegando aí. E você, Vânia? Também concordo com a Célia. Ser advogada, quando iniciei, num mundo muito masculino, ainda poucas mulheres participando. Então, não posso dizer que não enfrentei preconceito, porque eu estaria mentindo. Eu enfrentei muito preconceito, não só de colegas, mas também magistrados e promotores. Porque quando a gente, às vezes, adentrava numa sala de audiência e eles viam que era uma mulher e do outro lado um advogado, um promotor, um juiz, eles, às vezes, se prevaleciam dessa situação. E aí era o três cantos que a gente costuma falar, e que é péssimo, mas que a gente tem que ali respirar fundo e não perder a linha, não perder o foco do seu cliente que está ali para ser defendido. Então, enfrentei várias barreiras. Então, são desafios que a cada dia a gente vence um deles, aprende e deixa aí um pouco mais de facilidade e leveza para quem vem atrás da gente para poder dar continuidade a esse trabalho. Célia, qual foi a maior dificuldade que você vivenciou em termos profissionais e como você conseguiu superar? Fernanda, a primeira dificuldade que eu tive foi quando eu saí da faculdade. Eu queria muito trabalhar com estradas, então eu fiz engenharia, eu achava lindo aquilo, eu achava que assim, eu ainda continuo achando muito lindo fazer estradas e acho que é uma coisa de poder levar as pessoas, né, de ter esse contato. E eu morava em BH, né, eu sou mineira, todo mundo, até pelo sotaque, todo mundo já vê, e eu fui, me candidatei, passei vários meses fazendo testes e tal, e no final eu tive a informação que ficaram 2 candidatos, e depois eu não fui escolhida, mas ninguém me falou, mas eu fui atrás, uma coisa que eu acho que é importante da gente como mulher, né, de ir atrás, perguntar o que aconteceu, eu descobri que eu não fui contratada porque eu era mulher. E aí me deu uma frustração muito grande, que eu falava assim, por que passaram todos esses meses? E eu descobri aquilo seguinte, isso vai ser a minha... Tem uma coisa que o Fernando Pessoa fala o seguinte, vou pegando as pedras do caminho para eu construir o meu castelo. Eu acho isso muito legal para a gente como mulher. Então para mim foi a primeira pedra. Eu falei, não, eu não vou desistir. E aí eu continuei trabalhando, fui trabalhar na siderúrgica, que era extremamente masculina. As pessoas me olhavam como se fosse um ET, um bicho. Então essa foi a grande dificuldade, de você conseguir entrar nesse mercado muito masculino, que é o mercado da engenharia civil no Brasil, das engenharias em si, e você começa a descobrir que você tem essa possibilidade. Então para mim foi um início muito difícil,
mas um início que eu acho que tem um final legal, né? Então fica aí como o Fernando Pessoa fala, é a minha primeira pedra, eu construí o meu castelo. Vânia, estamos caminhando para um mundo ideal de igualdade de gênero ou isso é fake? Fernanda, eu diria que a gente já caminhou bastante, mas ainda é fake dizer que nós alcançamos a igualdade de gênero. Nós ainda temos muito, mas muito mesmo, a caminhar. Eu vejo que, lógico, que se nós traçarmos um paralelo da mulher do século XIX, do século XX, XXI, nós vamos ver que nós estamos a anos-luz à frente. Mas, lógico que comparar aquelas mulheres que se submetiam totalmente aos maridos, aos pais, ao patriarcado, né, que a gente sempre fala, e que abriam mão das suas vidas para servir. Eram subservientes mesmo. Então, eu vejo que hoje nós temos um outro contexto de vida, nós já conseguimos ter voz, nós conseguimos ter uma profissão que antes era algo impossível. Eu sempre falo que a minha mãe foi filha de professores, de professor, e na geração dela, o pai dela dava aula, e era muito comum, né? Ele veio da Itália, eles davam aula naquelas colônias italianas, e quando as filhas se aproximavam, ele era obrigado a retirá-las de perto, porque elas não podiam aprender aquilo que ele estava ensinando para os homens. Então eu traço esse tempo da minha mãe, que não é tão distante assim, e vejo o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente conquistou, graças a mulheres que na época da ditadura, chamadas feministas, né, tiveram a coragem de levantar essa bandeira dos direitos da mulher e iniciaram uma luta que foi muito combatida na época e em muitos anos após também, mas graças a Deus estamos aqui hoje tendo direito à profissão, estudo, sexualidade, reprodução e tantos direitos que nós conseguimos, Voto, Fernanda, né? Voto, direito a voto, a mulher antes sequer tinha direito a votar e ser votada. Então, posso dizer que a gente evoluiu muito, mas ainda temos muito a caminhar, percorrer. Célia, os homens estão preparados para dividir o poder? Não, ainda não. Eu acredito que não é por vontade ou por uma intenção. Eu acho que até eles não têm consciência sobre essa não vontade de dividir o poder. Eles estão tão acostumados na ideia deles que eles têm um direito sobre esse poder, esse domínio. Talvez até a gente tenha que pensar um pouquinho até na nossa própria história humana, né? Do lado físico, talvez, até do lado do gênero, né? Do homem ser aquela coisa protetora. Então esse poder para o homem é muito difícil. Porque eu acho que a mulher também não está querendo tomar o poder. A mulher só está buscando o espaço dela como ser humano, de ser enxergada com fragilidade, com força, né? com todos os direitos de um ser humano, de uma pessoa. Então eu acho que essa busca hoje, eu acho que a geração nova está tendo isso aí, essa possibilidade. E agora eu quero saber de vocês duas, como fica a vida pessoal no meio de tudo isso? Como é que fica o relacionamento amoroso, o casamento? Tem disputa, tem competição, rola ciúmes? Olha, Fernanda, eu vejo assim, eu me casei muito jovem, eu tinha 20 anos e concluí a faculdade ainda, né, no início do meu casamento, e a princípio o meu marido talvez não tivesse tão preparado para essa, como eu disse, a minha inquietação pelos direitos da mulher, pela independência, mas à medida que a gente foi convivendo, ele foi entendendo bem esse meu lado, assim, bem forte, né? E eu digo sempre que o homem, para estar ao lado de uma mulher forte e de uma mulher que busca, né, essa independência, esse empoderamento, ele tem que ter uma dose muito grande de compreensão, de entendimento. Mas eu acho que no meu caso, o meu marido entendeu isso muito bem. É um companheiro que eu digo que as minhas amigas dizem, ele tem orgulho de você. Isso é que é bacana.
E eu acho que para o homem entender isso é muito difícil. E eu costumo dizer sempre, Célia e Fernanda, que o homem que entende esse lado da mulher e respeita, valoriza, ele é de um altruísmo imenso, maior do que tudo, porque isso é amor. É você ajudar aquela pessoa a crescer e ser aquilo que ela quer ser, que ela quer ser feliz daquela forma. E no seu casamento, como foi? Olha, eu brinco que eu sou londrinense de coração porque eu tive um marido londrinense, né? Então eu vim para cá e continuo casada, estou há 33 anos casada. Ele é engenheiro também e eu acho que eu só consegui crescer profissionalmente porque eu tive o apoio dele. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que isso também, Fernanda e Vânia, não, acho que é um pouco de sorte da vida. Não é uma coisa que você fala assim, não, eu vou achar alguém. Eu me considero, tá, talvez até numa linha diferente, que eu tive sorte de achar alguém tão companheiro, né? E tão participativo, onde que me incentivou, até nos momentos ali que eu achava que eu não ia dar conta. Então eu acho que isso é muito importante para a gente, ter esse apoio. Que seja do marido, do namorado, do filho, da mãe. E eu tive isso, eu consegui. Como você, Vânia, eu acho que a gente compartilha esse momento, assim, de ter essa possibilidade, né? E aí eu tenho gratidão a Deus por ter mandado a Erivelta na minha vida. E com certeza os esposos admiram muito vocês, né? Vocês têm uma carreira de sucesso, uma história brilhante. E eu tenho certeza que eles estão lá assistindo e estão muito felizes de ver vocês falarem isso, né? Isso é super importante, essa parceria, a admiração. Porque para a gente chegar a ter sucesso na nossa carreira profissional, na trajetória que a gente escolher para a nossa vida, a gente precisa se dedicar muito, estudar muito e às vezes acaba tendo que abrir mão de algumas situações. E aí nós vamos falar de filhos, né? Não é uma situação fácil, às vezes a gente gostaria de estar presente em casa, mas em razão até dos nossos sonhos, das trajetórias que a gente quer seguir, a gente às vezes tem que abrir mão desses momentos que a gente poderia estar na família. Como foi isso para você, Vânia? Olha, eu tive um casal de filhos e eu justamente, eles foram muito próximos um do outro, 1 ano e 2 meses, então eram 2 bebês, mas eu tive um apoio de família muito grande e do marido, como eu disse, um companheiro extraordinário e consegui vencer isso, né, de uma forma bastante, na época atribulada, mas na época eu me lembro que os tribunais, nós não tínhamos essa facilidade de hoje, tudo era feito em Curitiba, eu ia para fazer sustentações, eu ia para audiências fora, eu às vezes ficava mais tempo, e tudo isso foi muito doloroso para mim, e eu digo a vocês que na época carreguei muito a culpa de não estar presente em momentos importantes da vida dos meus 2 filhos. Mas também eu via que a minha profissão ela era muito importante para mim. E eu vejo, Fernanda, que os meus filhos têm uma compreensão tão grande disso. Eu acho que eles são pessoas tão bem resolvidas que hoje eu vejo o quanto eles entenderam a necessidade de eu estar não só na profissão, mas também dedicada à ordem, que me dediquei a ela e me dedico há mais de 25 anos. E então eu tinha um tempo bastante tomado por conta de tantas atividades, mas eu vejo que naturalmente foi tão natural eles entenderem isso e valorizarem isso também em mim. Então eu digo para as mulheres hoje, não se sintam culpadas. Não tenham o menor resquício de culpa, porque eles compreendem, eles vivem a nossa alegria, eles vivem os momentos que nós nos sentimos gratificadas, ainda que aquilo que a gente esteja fazendo, Fernanda, seja em prol de uma sociedade. Então eu acho que tudo é gratificante e os filhos entendem, por mais que eles sejam infantis naquele período, que tenham pego a adolescência, eles são muito bem resolvidos e tenho o maior orgulho dos 2. Célia, para você foi diferente? Olha, eu tenho um filho, né, só, não tive 2, mas eu acho que ele é super parceiro. Eu acho que eu tive muitas culpas de deixá-lo, de fazer viagens, ficar muito tempo fora. Ou mesmo, assim, eu lembro que uma vez, criança não pode ir na obra. E eu tinha que ir, e ele era pequeno, não tinha quem deixar. Eu peguei e coloquei ele preso na portaria junto com o porteiro e falei, segura aí enquanto eu vou lá resolver um problema. Isso traz um pouco de culpa, mas eu acho que não. Eu acho que
mostra parceria, serve de exemplo. E para a gente, mulher, eu acho que é muito interessante. A gente carrega uma culpa que acho que vem um pouco até do lado da religiosidade nossa, da culpa da mulher, da Eva, a culpa é da mãe, porque o Freud fala. Então, a gente tem que largar um pouquinho disso. Um conselho, largue o caminhão da culpa lá fora, porque ela é grande, gente. Normalmente eu brinco, eu falo assim, volta e meia tem o bicho da culpa estacionado no caminhãozão lá fora. Vamos cortar essa culpa, porque isso é muito importante para a gente ser feliz. Eu tenho certeza que o meu filho que vai estar ouvindo também tem orgulho da mãe, eu tenho um orgulho dele também, porque realmente foi uma emoção muito grande de descobrir isso hoje. Até ele como adulto a gente conversa muito sobre isso. E qual a dica que vocês dão para as mulheres que buscam hoje o protagonismo no setor público ou no setor privado e que ainda vão enfrentar situações que vocês já enfrentaram? Olha, não levar para casa nenhuma dor e serem o melhor ser humano possível, se capacitarem, buscarem o que querem, fazer o que gosta. Tenha isso. Se eu gosto daquilo, eu vou fazer e eu vou fazer o melhor que eu puder. Então a minha dica é, faça o que gosta. O que você quiser que você pode. Vânia, e aí? Qual a dica? Eu digo assim, que hoje a mulher, ela já tem um espaço muito mais garantido dentro da nossa sociedade, da nossa profissão, né? Em todos os espaços. Eu vejo que a sociedade já aceita hoje a mulher mais em cargos importantes, políticos e liderantes. Então ela já trabalha mais por nós também, nesse momento. Então eu digo hoje para as mulheres que tenham sonhos, busquem realizá-los, busquem estar capacitadas para aquilo que se dispõem a fazer e a trajetória que querem seguir e jamais desistam desses sonhos e sejam muito felizes. Esse é o meu conselho para todas. Vânia, Célia, vocês são uma inspiração para mim e certamente para todas as mulheres que vão assistir o nosso programa. Quero agradecer imensamente pela participação de vocês, por vocês estarem aqui, por poderem dividir um pouquinho dessas experiências, compartilharem conosco e com todas essas mulheres que vão nos assistir. Muito obrigada e obrigada a todos vocês pela audiência. Como disse a Célia, o mais importante é fazer o que a gente gosta. E eu espero que todas vocês levem em consideração todas essas dicas que elas colocaram hoje no nosso programa para que vocês também sejam muito felizes. Muito obrigada pela audiência e não se esqueça, na semana que vem, na próxima terça-feira, às 8 da noite, a gente está de volta com um novo episódio do De Bem com a Vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação para que você seja avisado do próximo episódio. Um grande abraço!